Tem um de 32 anos e 3 netos. Eita Jesus! Meu Deus do céu! Tá vendo esse cara de boné aqui todo mais velho? Meu Deus! Mas tem que falar assim, velho Que nada. mistério é esse? Velho é estrada, né? Os antigos começam a falar que velho é estrada, né? E glória a Deus. Quando eu vim aqui da última vez, era lá em cima. Aqui não estava nem em vista, mas já estava no coração, né? Aqui já está plantando batata, não tem? Está crescendo uma mata. Glória a Deus. Agora Deus. Se eu tirar minhas anotações, geralmente eu não sigo elas. Confesso que quando o pastor pediu para me ministrar sobre essa palavra, e eu fui ler o texto, eu já conhecia, mas eu fui ler o texto, eu falei, Senhor, Ele me mandou algumas coisas, você vai ser profeta, você vai ser, ele falando no texto sobre a palavra, ele falou assim, você vai trazer um sinal, você vai ser isso e aquilo, Senhor. Como é que é isso? O texto está falando isso. Meus irmãos, confesso que pela primeira vez eu fiquei meio preocupado de ministrar a palavra. Por quê? Porque ele falou para mim que nós seríamos o sinal. E quando eu comecei a ler o texto, o Senhor foi falando comigo, e eu vou falar aquilo que o Senhor estabeleceu no meu coração. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel 12. Glória a Deus. Esse é o tema dessa campanha, amém? Amém. A parte B do versículo 6 vai dizer assim, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar cada vida que aqui está na tua doce e maravilhosa presença. Senhor, nós sabemos que nós necessitamos da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Mas muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração quer, mas que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite. Que não seja eu aqui ministrando a tua palavra, mas o Espírito Santo do Senhor, Pai. E que os corações nessa noite estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Desde já eu repreendo tudo aquilo que queira roubar, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, aqui a palavra do Senhor no capítulo 12 está falando do povo de Israel. E nós sabemos que o povo de Israel, ele desfrutou de tudo aquilo que o Senhor podia dar. Tudo aquilo de bom que o Senhor podia dar, o povo de Israel desfrutou disso. E não foi só no livro de Ezequiel, no livro anterior, não, em toda a Bíblia a palavra do Senhor vai falar que o povo de Israel desfrutou daquilo que era de melhor do Senhor. Mas infelizmente o povo era um povo ingrato. Por que era um povo ingrato? Porque sempre fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. Eles comeram do bom e do melhor. Eles tiveram em lugares ruins, mas também estiveram em lugares bons. Ganharam lutas, venceram batalhas. Aonde parecia que não ia ter mais saída, o Senhor sempre provia ao povo de Israel. Mas a palavra vai dizer que este povo sempre se desviava da presença de Deus. E no capítulo 12 não é diferente. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, que todas as vezes que o povo se rebelava, que o povo saía da presença
presença de Deus, Deus ele levantava alguém para poder orientar o povo, para que o povo voltasse para os caminhos que ele se desviava. Glória a Deus, aleluia. Em todo o livro da Bíblia, todos os livros da Bíblia, você vai ver que Deus sempre levantava alguém para direcionar o povo, para tentar colocar o povo num lugar que era deles de devido. Porque Deus ele estabeleceu esse povo para viver e comer e desfrutar do melhor. Mas todas as vezes que o povo se desviava, a mão de Deus pesava sobre eles. E a Bíblia vai dizer assim, que Deus ele levanta um homem, Ezequiel. A Bíblia vai dizer assim, que Ezequiel ele é levado cativo para a Babilônia. Mas quando Ezequiel ele é levado cativo para a Babilônia, irmão, isso é muito louco, porque ele não era um profeta. Ele era um sacerdote. E a Bíblia vai dizer assim, que os sacerdotes, o que ele fazia? O sacerdote ele apresentava os erros, o povo a Deus. Mas eu quero dizer para você essa noite, talvez você criou expectativas para a sua própria vida até agora, achando que você vai ser isso que você sempre sonhou. A palavra do Senhor diz assim, que o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. E quando ele é cativo, ele é levado cativo junto com o povo para a Babilônia, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 1, no capítulo 1 de Ezequiel, que ele tem uma visão. E ali começa um outro chamado para Ezequiel. E qual é o chamado? Profeta do Senhor. A Bíblia vai dizer assim, que ele se tornou profeta. Não abriu mão, mas o Senhor tirou o sacerdócio dele e colocou ele como profeta. Eu não paro, né? Isso é porque eu não estou embaixo. E o que o profeta faz, irmãos? O profeta, ele é diferente do sacerdote. O sacerdote levava os problemas do povo a Deus. E o profeta ele dá a resposta de Deus para o povo. Ou seja, Ezequiel representava o povo. Aleluia, meu Deus. Mas em primeiro a Ezequiel, ali para frente, ele passa a representar Deus para o povo. E quando a gente para e começa a analisar, e eu estava em casa olhando e lendo e relendo, e eu comecei a me questionar algumas vezes, por saber o que me motiva, irmão, a servir ao Senhor. O que me motiva a sair, ô Silvio, para as ruas, para pregar o Evangelho? O que me motiva a estar em cima do altar, ministrando a palavra do Senhor? O que me motiva a eu ter aberto mão de algumas coisas para viver uma nova vida? Então são coisas que nós temos, que eu tenho questionado algumas vezes. Por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que não sabem nem o porquê servem a Deus. Você vai perguntar, eles falam: é porque eu amo Jesus, é porque eu amo Deus. E quando a gente para e fala assim, mas quando você fala que ama, você abre mão. Porque para amar de verdade, nós precisamos abrir mão. E a Bíblia vai dizer assim, que Ezequiel, irmão, ele abriu mão de tudo que ele tinha para poder servir ao Senhor, para poder ser voz de Deus para um povo.
não queria ouvir. E é muito louco isso, porque quando a gente para analisar, Ezequiel abriu mão mesmo. Porque quando a Bíblia vai dizer assim, quando aquelas pessoas iam para o exílio, era levado cativo, eles perdiam tudo. Perdiam família, perdiam casa, perdiam bens. Muitos perdiam até a sua própria vida. E a Bíblia vai dizer assim, meu irmão, que Ezequiel sofreu. E quando o Senhor chama Ezequiel, o Senhor já fala para Ezequiel: ó, Ezequiel, eu estou te chamando como profeta. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor fala para Josué que ele vai ser um... Peraí, deixa eu escrever aqui, Ezequiel vai ser um... Poxa, não vou lembrar aqui. Aí eu já me perdi porque eu não olho isso, né? Então já viu, né? Não está aqui, mas eu lembrei. Ele vai ser um sentinela. A Bíblia diz assim que o Senhor fala para Ezequiel: você vai ser um sentinela. E o que um sentinela faz, irmão? O sentinela, ele avisa quando o perigo chega. E Ezequiel, ele era um cara que ia avisar o povo que o perigo estava chegando. Glória a Deus. E o Senhor fala para ele assim: Ezequiel, eu te chamei para ser um sentinela nesse lugar. Mas eu quero que você entenda, Ezequiel, que as pessoas não vão te dar ouvidos. Eu quero que você entenda, Ezequiel, que você vai ser discriminado, que você vai ser humilhado, que você vai ser espancado, que você vai ser preso por causa do Evangelho, porque eu te chamei para ser um sentinela. Ou seja, Deus estava falando que Ele chamou Ezequiel para ser um sentinela, para pregar a tua palavra e para avisar o povo que a mão de Deus ia pesar sobre a vida deles, se eles não tomassem uma direção, se eles não largassem o pecado. E a Bíblia vai dizer assim que Ezequiel, ele não rega, irmão, ele não arreda o pé. Aí eu fico me perguntando: Senhor, quantas vezes o Senhor me posicionou como um sentinela para avisar os perigos do pecado para a vida de uma pessoa, do erro, e eu tenho medo de falar. Como assim? Irmão, eu vou sair, irmão, eu não consigo, de verdade, me dá uma agonia, um ligamento no pé, na perna, eu não consigo ficar parado. Glória a Deus. E o que acontece? Muitas vezes nós não chegamos para o nosso parente mais próximo, nosso irmão, nossa irmã, nossa mãe, e não avisamos os riscos que eles correm por causa do pecado. Por quê? Porque nós temos medo de que o nosso familiar vire as costas para nós, de que comece a falar mal de nós. Nós muitas vezes não falamos para os nossos amigos, para os nossos mais chegados, porque não queremos perder mais a amizade deles. Mas você é um sentinela. Você foi chamado para isso. Você foi tirado do mundo, foi resgatado e foi colocado em meio aos príncipes, que a palavra do Senhor diz que muitos de nós não, mas todos nós fomos tirados do lamaçal e colocados em meio aos príncipes, não porque nós somos merecedores, não, é por causa da graça. Glória a Deus. Mas e aí? Eu quero isso só para mim? E é aí que eu te pergunto: o que me motiva o Evangelho? Se eu quero viver
para mim, sendo sinal para eu mesmo, sendo sentinela para mim mesmo. No máximo chega para minha família, para minha esposa e meus filhos, somente para minha casa. Se eu não me posicionar e ter coragem, assim como Ezequiel teve, meu irmão, a minha vida cristã é uma vida de farsa. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar: meu irmão, você é sinal, Deus ele vai te usar, isso e aquilo, meu irmão. Eu não quero dizer para você que Deus não vai te usar, meu irmão. Deus vai te usar sim, porque Deus ele usa qualquer um, meu irmão. Glória a Deus. A mula de Balaão recebeu a salvação? Recebeu a salvação, pastor? A mula de Balaão recebeu a salvação? Não, meu irmão. Mula não recebe salvação. Mas Deus não usou a mula. Deus ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. Mas e aí? Qual que está sendo o meu posicionamento como servo do Senhor, como homem, como mulher cheio da presença de Deus? Não sou mais aquele que leva os problemas até Deus. Agora eu sou aquele que leva Deus até o problema. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Esse capítulo, irmão, eu nem sei onde é que eu estou aqui mais. Meu Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, que no capítulo 12, vamos entrar agora, que no capítulo 12, a Bíblia vai dizer, o pastor falou aqui no começo, do capítulo 1 até o 4, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele fala assim para Ezequiel: Ezequiel, eu quero que você faça algo para mim, mas primeiro, eu quero que você entenda que você está no meio do povo que tem olhos, mas não enxerga, que tem ouvidos, mas não ouça, e é até capaz que esse povo nem entenda o que você vai fazer, mas eu quero que você faça. Irmãos, imagina o Senhor chegar em mim e você e falar assim: ó, eu quero que você vá até a casa de fulano. Ele não vai ouvir o que você vai falar, ele vai até ver, mas não está nem aí com aquilo que você vai fazer. Mas eu quero que você faça. Você vai se frustrar com isso? Hein, meu irmão? Porque se você fizer uma vez, talvez não, mas quando você começar a fazer e ver que não está tendo resultado, talvez você se frustre. A gente está falando do capítulo 12 de Ezequiel. Anteriormente já teve 11 capítulos, e Ezequiel permaneceu firme naquilo que o Senhor estabeleceu. Glória. Porque quando Deus fala, irmão, não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo dele. Eu creio. Então se Deus estabeleceu isso, só faça. E se tiver que fazer de novo, faça de novo. E o que me chama a atenção aqui é que Ezequiel, ele estava no meio do exílio. Ezequiel, ele estava no meio de um povo pecador. Ezequiel, ele estava no meio de pessoas que não queriam saber de Deus. Mas Ezequiel era diferente desse povo. Aí eu te pergunto, Jesus. qual é a diferença entre mim e um povo que não quer saber de Deus?
Bíblia vai dizer assim que Ezequiel, que Deus ele manda Ezequiel pegar as coisas, abrir um buraco na tenda, pegar as coisas e colocar para fora dos muros. E à noite pega aquelas coisas e sai como se fosse para o exílio. A Bíblia vai dizer assim que é escuro para que ele não veja o chão. Aí eu me pergunto, a mim, porque todas as vezes, irmãos, que eu vou ministrar uma palavra, o Senhor fala muito forte ao meu coração, porque isso é para mim primeiro. Nós vivemos num mundo, no meio de uma sociedade, no meio de pessoas que não querem saber de Deus. E Ezequiel, ele estava no meio de pessoas que não queriam saber de Deus. Aí eu te pergunto, quando eu estou desse jeito, no meio de pessoas desse jeito, que não confessa a mesma fé que a minha, ou confessa, mas abriram mão disso, eu me omito e não quero mais falar de Deus a essas pessoas. Eu sigo o fluxo. A maioria está fazendo isso, eu vou fazer também. Ou eu dou voz àquilo que o Senhor falou para eu falar. Nós não vivemos 24 horas da nossa vida, irmãos, no meio de pessoas que têm uma fé mais elevada que a nossa. Nós vivemos no meio de pessoas, irmãos, que precisam ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer assim que passa isso. E o Senhor fala no capítulo 6, no verso 6, a parte B, que é o tema. Eu te chamei como sinal na casa de Israel. Glória a Deus. Isso é muito sério. Eu te chamei como sinal na casa de Israel. Pastor, quando o tempo estiver apertado, você pode gritar, tá bom? Eu te chamei por sinal para a casa de Israel. Meu irmão, sabe por que eu digo para você que isso é muito sério? Que para você ser exemplo para alguém, irmão, não é em fala. Porque a Bíblia vai dizer assim que Deus falou para Ezequiel não falar nada, só fazer. Aleluia. Então não é eu falar só, é as minhas atitudes do diária que vai mostrar para as pessoas quem eu sou. Qual é o sinal que eu estou mostrando que sou? Qual é o homem, qual é a mulher de Deus que eu sou? São as minhas atitudes. Dentro da minha casa, no emprego, na escola. Quais são os sinais que nós estamos demonstrando para as pessoas que somos? Quais são os sinais? Será que as pessoas podem olhar para nós e falar assim: ó, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem, uma jovem cheia da presença de Deus, e tudo que ele falar ou fizer, eu sei que vem de Deus. Será que as pessoas podem olhar para nós, irmãos, e ter a gente como sinal? O que eu tenho demonstrado para as pessoas, meu irmão? Não importa
meu irmão. O que as pessoas vão dizer quando você está estabelecido dentro de um propósito a qual Deus estabeleceu para você? Está fazendo certo? Está caminhando certo? Está ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que Deus estabeleceu? Ou eu estou querendo ser um sinal, mas fazendo as coisas do meu jeito, fazendo da minha própria vontade? Eu não sei se era isso que você veio aqui buscar, meu irmão, mas é isso que Deus está falando ao meu coração. Aleluia. Eu já até esqueci o que eu escrevi ali. Mas aí qual que é? O que eu tenho demonstrado para as pessoas? É só falar que eu sou cristão? É só falar que eu sou profeta? Falar em profeta, irmão, eu gosto do reprepré. Eu nunca vi anjo, nunca vi bola de fogo, eu nunca vi essas coisas não. Eu creio, amém? Amém. Você está entendendo? O que eu tenho demonstrado? Que sinal que eu sou? O Senhor, Ele estabelece isso sobre as nossas vidas. O Senhor estabelece tantas coisas sobre as nossas vidas. Mas quando nós não vivemos isso, não é culpa de Deus não, a culpa é nossa. Porque nós rejeitamos as promessas que Deus estabeleceu para nossas vidas. Se Deus falou que você é um sinal, que você é um sentinela, que está ali disposto, está ali, tem que estar preparado para avisar as pessoas do mal que elas estão cometendo, porque isso vai levar elas para o inferno. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso me omitir, ser omisso. Eu não posso seguir o fluxo e fazer o que as pessoas fazem. Eu tenho que viver de verdade aquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia vai dizer, pastor, que mais para frente Ele faz tudo isso. As pessoas não dão ouvido, olha isso. Aí lá no capítulo 9, no verso 9, a Bíblia vai dizer assim que o Senhor, olha isso, perguntou: e aí? O que eles falaram? Existem dois tipos de pessoas nesse versículo, nesse capítulo. Mas se Ezequiel não tomar cuidado, não tomasse cuidado e fosse de verdade um homem de Deus, se tornaria um tipo só de pessoa. Pessoas que não ouvem aquilo que Deus estabeleceu para a vida delas. Pessoas que não querem mais ver e acreditar nas coisas que Deus já fez na vida delas. No capítulo 9 a Bíblia vai dizer que o Senhor pergunta: e aí, Ezequiel? O que eles falaram? Ezequiel se cala e o Senhor fala para Ezequiel assim: irmão, então agora você vai falar para eles. Isso, eu vou falar agora o que é. Você vai falar que o rei, o príncipe, ele vai fazer um buraco na parede para fugir. Vai pegar as suas coisas e vai para o exílio. Vai ser maltratado. Ele vai sair à noite e não vai ver. E eu comecei a ler essa segunda parte, irmão. Eu quero falar para você aqui, porque se Deus está mandando, eu quero dizer para você. Quando nós saímos da direção a qual o Senhor estabeleceu para nossas vidas e começamos a viver aquilo que todo mundo vive, ser igual a todo mundo,
A Bíblia me chamou para ser diferente e fazer a diferença. Mas quando eu quero ser igual a todo mundo e fazer aquilo que todo mundo faz, a Bíblia vai dizer que eu faço um buraco, saio do meu lugar seguro, em meio à escuridão, sem ver para onde eu estou indo, carregando um peso nas minhas costas, me levando cativo para uma terra estranha, e sem eu perceber, no meio dessa terra estranha, eu morro. Quantas pessoas saíram de um lugar seguro, estão carregando peso em suas costas que não era para carregar? Estão saindo, estão em meio à escuridão, sem saber para onde está indo, mas está indo em busca de um cativeiro, em busca de uma prisão, em busca de ser escravo, em busca de receber, irmãos, a morte. E quantas pessoas estão vivendo no meio do pecado, fazendo tudo aquilo que não foi estabelecido para Deus, estão mortas e estão achando que estão vivas. Já morreram faz tempo e está achando que está viva. E Deus nos chama por sinal para mostrar para você que se você não estabelecer novamente o caminho que o Senhor trilhou para você, você vai continuar nessa vida morta. Glória! E achando que está vivendo. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Fazendo as coisas que saciam o seu próprio ego, a sua própria carne, e achando que está tudo bem, está nada. Mas até quando o Senhor vai ter que, olha meu irmão, até quando o Senhor vai ter que levantar Ezequiéis, é isso no plural? Isso. É isso mesmo. Ezequiéis, para mostrar que você precisa retornar ao caminho que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Eu quero te dizer, irmão, a Bíblia diz assim, aí fala, não, Deus não faz isso. Deus faz. Deus encolhe as mãos, Deus se cala, até você mesmo reconhecer os seus erros. Mas isso demora, hein? Porque se Deus falando você não reconhece, imagina Deus calado, você vai reconhecer aonde? Mas pastor, aonde que diz que Deus recolhe as mãos? Sansão, Deus recolheu, irmão, tirou e deixou Sansão passar por tudo aquilo. Por quê? Se acostumou com o erro. Quando eu tenho um chamado, o apóstolo Paulo diz assim que quando em Atos 9:15, se eu não estou enganado, a Bíblia vai dizer assim que Deus ele fala assim para o servo dele, vai lá na casa de fulano. Não, mas lá está um cara lá que, pelo amor de Deus, aquele cara, a fama dele é terrível. Deus fala assim, eu chamei ele para ser o meu instrumento. E a Bíblia vai dizer assim ainda, que ele fala assim, ele vai sofrer por causa do meu evangelho. Aí você vai lá no capítulo 11, eu acho que é isso, 16, a Bíblia vai dizer tudo aquilo que Paulo sofreu: prisão, açoite, xingamento, pedrejamento. Mas não redou o pé daquilo que foi estabelecido para a vida dele. Sansão se acostumou com o erro,
se acostumou com a mentira. E as mãos do Senhor foi recolhida. Sabe por que Sansão teve que... Sabe quando que Sansão reconheceu? Quando ele viu que não tinha mais jeito. E era o último suspiro dele. Eu não sei você, irmão, mas... a Paula está aqui também, sabe muito bem disso. O nosso tempo é curto. A gente está aqui, irmão, e do nada Deus pode recolher a nossa vida. Por que eu falo isso? Irmão, eu morri. A Paula, não sei, mas passou por isso também, foi terrível. Eu fui acordar na UTI depois de 3 ou 4 horas, é isso, irmão? 3 horas? Depois de 3 horas, cheio de marca. Que os caras aqui em mim, aqui, ó. Mas antes de eu morrer, eu falei: Senhor, me perdoa por todos os meus erros. Perdoa-me por todas as falhas. Amor, falei para minha esposa: amor, fala para minhas filhas que eu amo elas e pede perdão para elas. Me perdoa. Deu tempo. Está entendendo? Mas e aí? Nem todo mundo tem a possibilidade de ser o ladrão da cruz, né? E trocar uma ideia com Jesus antes de ir. Quem é você no capítulo 12 de Ezequiel? Estou encerrando aqui, irmão. Quero que você tenha de pé. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, aleluia. Quem é você, irmão, no capítulo 12 de Ezequiel? Você é a casa rebelde? Você é aquele que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve? Você é aquele que está vivendo a sua vida, trilhando o seu caminho do jeito que você quer, da maneira que você quer? Glória a Deus. Aleluia. Como é que está sendo? Ou você vai se firmar e se estabelecer como um sinal, Eita Jesus amado, aleluia. como um sentinela? Aleluia, meu Deus. Se Deus me trouxe aqui para falar para você isso, é porque tem muita gente vivendo como casa rebelde. E hoje, o Senhor, Ele quer estabelecer sobre a sua vida um novo chamado. Glória a Deus. De ao invés de receber, começar a ser, a levar a palavra do Senhor, a ser o sinal a qual a palavra do Senhor diz que Ezequiel era para aquele povo. Mesmo em meio a tribulações, a lutas, a aprovações. Mas eu quero te dizer uma coisa: para você ser sinal, você precisa abrir mão de coisas. A Bíblia vai dizer assim que Ezequiel, ele não teve nem a oportunidade de chorar pela sua esposa, irmão. Ele não teve a oportunidade de velar a tua esposa, porque Deus não deixou. Ezequiel, ele não fazia as suas vontades, mas tinha a vontade de Deus para a vida dele. E quando nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, nós abrimos mãos das nossas vontades para viver a vontade de Deus. Não sou mais eu que vivo, e sim Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Não queira viver as suas vontades, passa a viver a vontade de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. As meninas vão louvar a Deus aqui, vão adorar a Deus. Eu quero que você, irmão, irmã, que está aqui, que quer sair desse posicionamento de casa rebelde, casa desviada, que não ouve
não vê mais, que está carregando peso que não é para carregar, que saiu do lugar seguro, está em meio à escuridão, está destino a um cativeiro, a ser escravo, com a possibilidade de morrer. Eu quero que enquanto essas meninas adoram, louvam a Deus aqui, eu quero que você venha aqui na frente. Você que quer sair desse posicionamento que você está, irmão, e passar a ser um sinal a qual Deus estabeleceu. Ser sinal para sua casa, para